Mesmo com o momento atípico de pandemia, as eleições municipais de 2020 já estão se consolidando, mesmo antes de seu fim, como pleitos históricos no Brasil. De acordo com os dados da Justiça Eleitoral, já é possível afirmar que as eleições municipais são as mais concorridas desde o ano de 2000. No Rio Grande do Sul, o cenário acompanha. O número de gaúchos que decidiu colocar o nome à disposição de partidos aumentou em quase 5 mil em relação à eleição anterior. São mais de 33 mil candidatos, distribuídos nos cargos em disputa aqui no estado. O aumento nos números também se dá quando olhamos pelos prismas de gênero e raça nas urnas em nível nacional. Pela primeira vez na história, a eleição tem mais candidatos negros do que brancos. Os autodeclarados pretos e pardos somam 272.077, enquanto brancos totalizam 260.610. No entanto, quando falamos no Rio Grande do Sul, esse cenário destoa. Entre aqueles que se inscreveram para concorrer nos municípios gaúchos, 87,1% são brancos, 5,9% pretos e 6,2% pardos. Em Porto Alegre, os índices também são díspares, sendo 74,2% brancos, 18,4% pretos e 7,8% pardos. Nos últimos anos, novas ferramentas foram aplicadas ao processo político, pensando na equidade e na representatividade brasileira. O estímulo à participação feminina por meio da chamada cota de gênero está previsto na Lei das Eleições. Segundo o dispositivo, cada partido ou coligação preencherá um mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Além disso, o STF determinou que os partidos destinem recursos do fundo eleitoral de maneira proporcional à quantidade de candidatos negros e brancos. E essa norma já está valendo a partir deste ano. Em Porto Alegre, apesar de as mulheres serem a maioria da população, segundo os dados do IBGE, essa representatividade não se repete na política. Ainda que neste ano 3 mulheres estejam concorrendo ao Paço Municipal, são 10 os concorrentes do gênero masculino, isto é, 3 vezes mais. Na disputa por uma das 36 vagas da Câmara Municipal, 2 a cada 3 candidatos são homens. Em números absolutos, dos 851 postulantes ao Legislativo, apenas 288 são mulheres. Para discutir esse cenário, o Direto ao Ponto conversou com a jornalista e colunista de política do Correio do Povo, Thaline Opitz. Eu sou Brenda Fernandes, seja bem-vindo. Então, Thaline, desde quando tu acompanha a política local, tu consegue perceber um avanço na participação feminina na política de Porto Alegre? Olha, eu acompanho a política efetivamente mais ou menos desde dos anos 2000, assim. Eu estava já quase praticamente me formei em 2002 e já comecei, antes trabalhava em assessoria política como estagiária no governo, inclusive, então era uma coisa que eu já acompanhava desde sempre. Comecei em 2002 no Correio já na editoria de política, então faz bastante tempo. E, infelizmente, não vejo um avanço significativo para o tempo que eu acompanho isso de tão perto. É claro que aconteceram iniciativas que garantem uma maior participação da feminina, que buscam, não é garantem, buscam, que incentivam uma maior participação feminina, e mais do que isso, que incentivam os partidos a, de fato, apostarem verdadeiramente em candidaturas femininas. 2 dessas iniciativas, inclusive, determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. A primeira delas, ao estabelecer a cota de 30%, que na prática não é uma cota de 30% para candidaturas femininas, mas é uma cota de 30% de gênero. Então, isso significa que poderiam ser 30% de candidaturas masculinas e 70% de candidaturas
femininas. Mas isso é um sonho que a gente ainda vai ter que esperar um pouco, mas espero que a gente ainda veja realizado. E a outra iniciativa foi a questão estabelecendo também um percentual do fundo partidário para essas candidaturas femininas. Porque antes as candidaturas eram somente colocadas ali, especialmente nas listas proporcionais, porque essa cota é relativa às listas proporcionais, significa aos candidatos que disputam carreiras legislativas, somente para constar, para cumprir tabela. Eram candidaturas laranjas. Nós temos 30 homens para votar, então nós precisamos ter 10 mulheres, e colocavam nomes de mulheres, mas não eram candidaturas para valer. Então, apesar dos avanços, Brenda, eu acho que a gente ainda avançou muito pouco até aqui. E por que tu acha que essas ferramentas que foram criadas, elas não funcionaram? Seria a forma como elas foram constituídas, ou a sua aplicação, ou é ainda um fator muito mais além, que é mais social? Acho que é uma série de fatores. É toda uma questão cultural envolvendo, principalmente na política, o perfil masculino, né? Majoritariamente a atuação masculina. Há também a questão de que as duas regras, as duas determinações, elas são relativamente muito recentes. Então, isso, para a gente ter um impacto um pouco maior, ainda demora mais tempo. A gente já vê acontecer agora nessas eleições municipais alguns locais onde há uma maioria de candidaturas femininas, em São Paulo, por exemplo, e uma maioria de candidaturas de negros. Isso precisa ser muito comemorado, porque é uma representação que basicamente não existe na nossa representação em todos os níveis, né? Eu falo tanto da questão das majoritárias quanto também das proporcionais. Então, estamos avançando, mas a questão cultural ainda é muito forte, as legislações ainda são muito recentes, e é um avanço que a gente precisa construir aos poucos, né? Eu acho que a questão do feminismo, da representatividade feminina tem ganhado muita força nos últimos tempos, principalmente também por uma nova geração que é muito mais antenada e que está vindo para botar a cara. E acho que por isso a gente ainda demora um pouco, mas vai ser possível chegar lá. A gente já vê algumas conquistas como essa que eu mencionei, de maioria de candidaturas femininas, porque a gente não pode esquecer, apesar de sermos minorias em representatividade política, Congresso Nacional cerca de 10%, prefeituras e câmaras não é muito diferente, nas assembleias também não, as mulheres são maioria no eleitorado. Então isso também é uma questão de conscientização feminina. Para concluir, Thaline, tu considera e identifica que o ambiente político da capital é hostil às mulheres? E se sim, qual seria um caminho para deixar de ser? Eu não sei se pode se classificar hostil em Porto Alegre, nem o hostil, nem o em Porto Alegre. Eu acho que é um ambiente que apresenta muitas dificuldades e problemáticas distintas quando se trata de mulheres, e isso não apenas no campo da política, infelizmente. Eu acho que é uma questão bem mais ampla, e isso não acontece apenas em Porto Alegre. Isso acontece desde, como eu mencionei, né, a nossa representação em Brasília, como numa cadeia alimentar que prejudica a representação feminina em todas as instâncias, né? Isso, prefeituras, câmaras, assembleias. Então, eu acho que não há uma hostilidade. Em alguns episódios, o termo hostilidade pode sim ser aplicado, mas eu acho que é mais do que isso. São muitas outras dificuldades, muitas outras cobranças que não acontecem em relação a candidaturas ou atuação masculina, e isso é generalizado. Infelizmente, não é uma prática a que a gente vê acontecer, um cenário que a gente vê se desenhar apenas em Porto Alegre. Ele é geral. Certo, Thaline. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Foi muito bacana conversar com vocês, muito legal. E sempre que precisar, estou à disposição. Valeu mesmo.
O episódio de hoje teve edição de Alif Alencar. Até a próxima!